Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz e vamos continuar o nosso super mini curso sobre a LC 407. A LC 407, a Lei Complementar 407, trata da organização e do Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso. E nós estamos gravando título a título, agora vamos trabalhar o título número 8, o título 8º da lei, e esse título trata de um assunto muito legal, um assunto muito interessante. Com certeza você vai ter uma atenção extra, porque esse assunto aqui, ó, da remuneração e das vantagens, ou seja, o que é devido aos policiais civis do Estado de Mato Grosso em relação à remuneração e vantagens. Esse título nós temos aí 3 capítulos: da remuneração, dos direitos e das vantagens e das indenizações. Ok, né? Professor, mas aí, professor, o que está no Estatuto da Polícia Judiciária Civil? Já é exaustivo? É taxativo? Ou seja, o policial civil somente terá jus às verbas, às vantagens, aqui disposto no Estatuto? Não. Olha só, primeiramente o quê? É tudo aquilo que couber também ao policial civil, consagrado na Lei Complementar 04, de 1990, também o policial civil fará jus aí todas as garantias aí, todas as vantagens, gratificações e adicionais previstos na LC 04. Aqui na lei, no Estatuto da Polícia Judiciária Civil, ele vai tratar de alguns assuntos aí especificamente. Bacana? Então vamos lá. Artigo 65. O policial civil é remunerado mediante subsídio fixado em parcela única. Então está aqui para vocês, olha, ou seja, lá na Lei Complementar 04, né, de 1990, a forma de remuneração do policial não é subsídio, aliás, do servidor, é o quê? É vencimento e remuneração. Mas, como a Polícia Judiciária Civil é uma carreira estruturada, segundo a Constituição Federal, tá certo, pode ter o pagamento do policial, a retribuição mensal ser feita pelo subsídio. Professor, eu quero aprender, professor, eu quero saber um pouco mais que o meu concorrente. Então vem comigo. A política de subsídio, tá, está prevista no parágrafo, artigo 39, parágrafo 4º, tá, e parágrafo 8º da Constituição Federal de 1988, tá? Ou seja, esse dispositivo aqui autoriza o governo do Estado de Mato Grosso a remuneração de subsídio para o policial. Inclusive o seguinte, aqui no Estado de Mato Grosso, existe uma política maior, que é a política dos subsídios, política essa que foi iniciada pelo nosso saudoso Dante de Martins de Oliveira e permanece até hoje. Ou seja, nós temos aí 26, 27 carreiras, todas elas estruturadas, 26 e 27 carreiras estruturadas a forma de remuneração pelo pagamento através de subsídio. Vamos lá. O servidor da carreira policial civil, nomeado em cargo comissionado, perceberá o subsídio correspondente ao cargo e classe que se acha posicionado, fazendo jus ao acréscimo de percentual definido na forma de lei específica. Tudo bem, vamos lá. Qual que é essa lei específica? A lei específica é a LC 266, bacana, né? Ou seja, então vamos lá, o artigo 65 no caput, a cabeça do artigo, diz o seguinte, ó, ele será pago por subsídio. Uma das características do subsídio, olha só, em parcela única, tá certo? Só que no parágrafo único, no primeiro parágrafo desse artigo, ele fala o seguinte: aqueles policiais que forem nomeados nos cargos comissionados, ou seja, um cargo comissionado, que são muitos cargos comissionados, entre eles, dando um exemplo para vocês, o cara é delegado de polícia, classe D, tá certo? E ele foi nomeado aí para o DG. O que é o DG? É o diretor-geral da Polícia Judiciária Civil. Tá certo? É um cargo comissionado, livre nomeação e exoneração, nós já vimos isso nos dispositivos anteriores dessa lei, tá certo? Vocês já sabem disso na altura do campeonato. Esse cara é um delegado de polícia. Se ele é delegado de polícia, ele é de carreira, ele é efetivo, tá certo? Mas ele está ocupando o quê? Um cargo comissionado. Por quê? Porque é um cargo de direção, nesse caso é um cargo de direção. Logo,
esse cara ele vai ter que ter uma vantagem para isso, né? Nós estamos estudando o quê? O capítulo da remuneração. Então, o parágrafo primeiro vai tratar como ele será remunerado. Ó, o servidor da carreira policial civil nomeado em cargo comissionado, eu dei o exemplo do DG, perceberá, ou seja, receberá subsídio correspondente ao cargo e classe que se acha posicionado, ou seja, ele vai receber o seu subsídio atual mais um percentual da comissão. Essa aqui vai ser a remuneração do cara que ocupa a DG. Ó. O cargo que se acha posicionado, isso aqui é esse cara aqui, fazendo jus ao acréscimo de percentual definido na forma da lei específica. Então, isso aqui vai definir como que o remunerado, aí, como que o cara vai... Qual que é o incentivo do cara, tá, ocupar um cargo desse, ele vai perceber, vai receber. Qual que é o estímulo dele? Primeiro, além da sensação de poder que tem, ele faz jus a esse percentual aqui. Por exemplo, o cargo de diretor-geral da Polícia Civil, salvo engano, é DGA2. Tá? Então, ele vai receber o subsídio dele, mais 40% disso aqui. Essa aqui vai ser o valor do cargo comissionado, assim que funciona. Por exemplo, o cara é diretor aí metropolitano, salvo engano, tá? O cargo de diretor metropolitano e todos os demais cargos da PJC é um DGA 4. Então, ele recebe aqui, ó, 45%, ok? De quê? De 5 mil. Então, essa aqui é a forma de comissionamento. Bacana? Fechou? Então, está aí para vocês, né? Professor, por que recebe mais? Porque ele vai ter mais atribuições. Tá? Ele vai ter mais atribuições, com certeza. Ele vai ter mais responsabilidade, tá certo? Ele vai passar a ter, ele responder por várias coisas que ele não respondia antes, mais do que justo ter essa remuneração extra, né? Vamos lá, parágrafo 2º. Lembre-se que nós estamos estudando tudo sobre vencimentos, né? Sobre remuneração. Os profissionais nomeados em cargos comissionados, não privativos de servidores efetivos da carreira policial civil. Parou. Olha aí. Parou. Nós estamos falando de quais cargos? Por exemplo, lá na assessoria de comunicação tem um DGA 3, ok? De assessor de comunicação. No Estatuto da Polícia Judiciária Civil não traz previsão de obrigação de ser um servidor de carreira da Polícia Judiciária Civil a venha ocupar esse cargo. Aí o diretor-geral da Polícia Civil ele acha melhor o seguinte, olha, gente, nós não temos num quadro aqui um profissional com habilitação em blogs, por exemplo, que atua, a polícia quer atuar em blogs, que tem um cargo comissionado. Então, o diretor-geral pode recomendar para o governador do estado que a nomeação de uma pessoa que não seja parte do quadro efetivo de carreira, ou seja, não é concursado. Nesse caso aqui, ó, esse cara que não é concursado perceberá um subsídio correspondente à tabela de cargos em comissão do Poder Executivo Estadual, vírgula. Ou seja, eu falei que aquele cargo, por exemplo, era um DGA 3. Então, esse assessor lá de comunicação de imprensa, DGA 3, que não está obrigando ser alguém de carreira para o provimento, isso nós explicamos bastante lá no capítulo 3º, no título 3º dessa lei, a remuneração dele hoje seria R$ 5.625, ok? Agora, essa tabela aqui, esses preços aqui podem mudar, eu estou colocando aqui só como exemplo para vocês, né? Ou quando o servidor de outra carreira, o que estabelecer na lei de subsídio de sua carreira. Todas as demais leis de carreira seguem aqui. Por exemplo, quando eu era gestor, eu podia ocupar esse cargo? Claro que eu poderia ocupar esse cargo. Então, eu recebi a minha remuneração de gestor, sem prejuízo, mais o percentual correspondente ao DGA 3, que foi o exemplo que eu passei para vocês. Rapaz, não tem jeito. Aqui você vai aprender em detalhes, para nunca mais esquecer. Parágrafo 3º e o parágrafo 4º, vai falar de função gratificada. Nós sabemos, nós já estudamos isso anteriormente, que função gratificada é exclusivamente para servidores de efetivo. Servidores efetivos, né? Função gratificada, tá, é chamada também função comissionada lá no governo federal. Então, existem os cargos comissionados e existem as funções gratificadas. A grande diferença entre elas é que a função gratificada é exclusiva para servidores de carreira. Quando, no exercício da função de escrivão-chefe e investigador-chefe, o servidor fará jus à função gratificada. Ou seja, o cara está lá na delegacia
E o cara é o quê? Escrivão-chefe. Então, ele faz parte de uma comissão gratificada. Aqui não é publicado em diário oficial. É um dispositivo lá nos recursos humanos, entendeu? Que vai dar acesso a ele, essa gratificação. É claro que tem que ter autorização do comandante do DG, né? Do diretor-geral. Parágrafo 4º. Quando no exercício de atividades especiais ou excedentes às atribuições dos respectivos cargos, o policial civil fará jus à função gratificada por atividades especiais. Ou seja, quando tiver lá numa situação bem especial, também é permitido ele receber essa função gratificada. Bacana? Artigo 166, né? O policial civil terá o subsídio compatível com a importância, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade da atividade policial. Ou seja, esse artigo 166, isso aqui já, se você lembrar lá da primeira aula, já é um dispositivo previsto lá no artigo 79 da Constituição Estadual. Nós sabemos que a atividade policial é uma atividade complexa, é uma atividade de risco, por isso que tem que ter uma remuneração diferenciada, né? Parágrafo único. O subsídio do delegado de polícia. Parou. Então, parágrafo único só vai falar sobre o quê? Subsídio do delegado de polícia, né? Galera que vai fazer o concurso, então, de delegado de polícia, presta atenção que eu vou falar para vocês. Segue as disposições estabelecidas na Constituição do Estado de Mato Grosso, tomando como parâmetro o subsídio do delegado classe especial, né? Então, olha aí, tá? Um subsídio classe especial, tá? Bacana. Lembrando, tá, que o subsídio do delegado de polícia, tá, tem previsibilidade aqui na Constituição Estadual, artigo 79. Inciso 4º. Vencimentos compatíveis com a importância da atividade policial, aplicando-se aos delegados de... Vencimentos compatíveis com a importância da atividade policial. Esse trechinho aqui foi consagrado no caput do artigo 166. Está aí no estatuto, ok. Tá aí. Está aqui para justificar a remuneração do policial. Aí ele vem, olha só. Aplicando-se aos delegados de polícia o disposto no artigo 120 desta Constituição. Qual que é a maior lei que nós temos aqui no Estado? É a Constituição Estadual. Então, lá na Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso, diz que a remuneração dele será aplicada no artigo 120. No artigo 120 está lá as carreiras disciplinadas nesse capítulo, no caso aqui o defensor público, o disposto no artigo 135 da Constituição Federal. Ou seja, o que traz aqui, gente? Isso aqui traz o seguinte, assim, recebe o seguinte, ele colocou, né, os defensores públicos, tá? Os defensores, eles recebem o teto, que é 90,25% dos subsídios dos ministros do STF. Ou seja, segundo o entendimento dessas leis aqui, no meu modesto entendimento, está dizendo o seguinte, que o delegado de polícia, tá, tem uma remuneração compatível com o do defensor. E se o defensor, a remuneração dele está vinculada ao teto dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é o sonho de consumo de toda a categoria, é receber o teto, tá certo? Receber o teto, ou seja, aqui no Estado do Mato Grosso o delegado terá essa remuneração. Mas fiz uma pesquisa recentemente, tá? E ainda esse dispositivo da Constituição ainda não foi aplicada aqui no Estado. Eles estão lutando, a categoria está mobilizada para conseguir a edição de uma lei específica para implantar o subsídio aí, com base nos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Bacana, então está aí para vocês uma informação preciosa aí, né? Artigo 67. O subsídio do cargo efetivo é irredutível e dispositivo, inclusive constitucional, né? E é acrescido das seguintes vantagens, ou seja, então o subsídio, que é a parcela única, é irredutível, não pode ter redução de salário, e ele faz direito ao 13º salário, o adicional noturno, salário família e as horas extras, né? São todos os incisos do artigo 7º, assim que o aluno tem que estudar, cara, porque ele vai fixando o conteúdo, né? Artigo 68. O policial civil perderá,
né? Perderá o quê? O dia de trabalho. Em quais hipóteses? Duas hipóteses. Primeiro, o subsídio do dia em que não comparecer ao serviço, salvo por motivo legal ou doença comprovada. Então está aqui para vocês, né? Que o policial civil vai ter o ponto cortado, mais do que justo, né? Professor, motivo legal. Aí nós temos aí vários motivos legais, por exemplo, concessões, né? Casamento, né? O cara se casou, então ele tem o quê? 8 dias consecutivos aí de concessão, e essa concessão está onde? Lá na Lei Complementar 04, né? E 1/3 do subsídio do dia, quando comparecer ao serviço com atraso máximo de 1 hora, ou quando se retirar antecipadamente sem autorização. Ou seja, chegou atrasado, qual que é a tolerância do estatuto? 1 hora, tá? Ou ele, o que ele fez aqui? Ou ele saiu antecipadamente. Ele vai ter 1/3 do dia, aí, cortado do seu ponto. Bacana? Então vamos lá. Então, faltou, sem motivo legal ou motivo de doença, ele tem o ponto cortado. Bacana? Perde um dia. Chegou atrasado ou saída antecipado, qual que é o horário? 1 hora, né? Então ele perde um dia. Professor, vamos supor, é 8 horas, o cara chegou 8h30. Ele não vai ter 1/3 descontado, não vai ter, desde que esses 30 minutos ele compense aí durante o exercício, ou seja, era para sair 5 horas, ele sai 5h30, ele compensa. Agora, se ele chegar depois das 9 horas, ou seja, 1 hora depois da entrada, 1 hora de atraso, ele vai ter que compensar e ele vai perder 1/3, é uma punição aos faltosos. Mais do que justo, né? Artigo 69, vem cá. Artigo 69, ele vai tratar do quê? Do desconto consignado em folha. Nenhum desconto ou consignação em favor de terceiros incidirá sobre o subsídio sem prévia autorização do policial civil, salvo por determinação judicial. Ou seja, o salário, a remuneração, o subsídio é sagrado. Professor, o que é essa consignação? Empréstimo, cara. Quando você estiver lá, você vai receber muito crédito, tá? Muito crédito de muitas financeiras aí espalhadas aí que nós temos. Todos os bancos gostam disso porque é uma operação com pouquíssimo risco para a instituição financeira. Tá certo? Então é o seguinte, só que para você fazer um consignado, você tem que autorizar, tá? Agora tem uma exceção, ok? Ó, salvo, claro, determinação judicial. Determinação judicial não precisa aí de autorização do governo, do servidor. Essas determinações aqui, normalmente são aquelas, cara, vinculadas à pensão alimentícia, hein? 170. As reposições e indenizações ao erário serão descontadas em parcelas mensais, não excedentes a 10ª parte do subsídio ou proventos, ou seja, tá, a reposição ou indenização pode comprometer até 10% do subsídio. Professor, eu não entendi esse cara, explique do seu jeitão, tudo bem. Como eu tive aí, cara, uma experiência muito grande de gestão de pessoas, eu sinto muito confortável de explicar isso para vocês. Data vez, uma secretaria, salvo engano, foi lá na Secretaria de Educação, tá? Que aconteceu lá, cara? Aconteceu o seguinte, vou contar um caso que gerou até processo administrativo disciplinar e outro que é um evento normal. A menina lá do RH, na hora de lançar o comando lá, tá certo? Lançar o comando para pagar uma determinada verba rescisória, por exemplo, era para pagar 1.000 para o cara, né? Ele colocou mais um 0, pagou 10.000 para o cara. Foi errado, ele só tinha direito a 1.000. E esses 9.000 do cara é o seguinte, esses 9.000 vai ter que ser estornado, ele vai ter que devolver, tá certo? Só que ele vai ter que devolver somente na fração de 10% do seu subsídio por força do artigo 170 aí da LC 04. Outro caso que ocorreu foi o seguinte, que aí já vou até antecipar aqui, ó. Esse cara aqui, ó, tá? 171, tá certo? E 171, já vou explicar esse 171 aí. Um cara da escola, em conluio lá com o RH, o cara ganhava na época, não sei lá, R$ 1.800. O cara fez um lançamento, o sistema na época não tinha um bloqueio, depois disso a gente começou a implantar um bloqueio acima de 30.000, tinha que ter uma outra autorização para o cara conferir e linha a linha da verba que ele recebe, lá tem esse dispositivo, vocês têm ainda.
O cara foi lá, encolou e lá lançou R$200 mil pro cara. Era R$1.800, né? Só. Aí o seguinte, o que acontece? Pela regra, 10%. Só que aí, né, pôs a mão na polícia, a polícia começou a investigar, fuça aqui, fuça ali, liga os fatos, descobriram o conluio dos dois. O que acontece? Artigo 171. O policial civil em débito com erário que for demitido, exonerado ou que tiver a sua aposentadoria cassada, terá o prazo de 60 dias para quitar o referido débito. Não é esse caso aí. Tá? No caso de comprovada má-fé, é o caso que eu expliquei, a reposição deverá ser feita de uma só vez, sem prejuízo das penalidades cabíveis. Então, está aí para vocês. Só que aí o cara já tinha sacado, já não tinha mais esse dinheiro, tá certo? Eu lembro que na época eu mandei até a gente na minha equipe lá na escola verificar o que tinha acontecido, né? Fechou? Parágrafo 2º. A não quitação do débito no prazo previsto implicará na sua inscrição da dívida ativa. E essa dívida ativa aqui é aquela que é chamada dívida ativa não tributária, né? Bacana? Então é o seguinte, pode descontar até 10% se o cara for exonerado, for aposentado, cassado, demitido, tiver má-fé, ele vai ter que pagar de uma só vez. Artigo 172. O subsídio e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante à ação judicial. Bacana, tranquilo, né? Então, fechamos o primeiro capítulo desse título, que fala da remuneração. E a remuneração do policial é através do subsídio. Bacana, vimos aí alguns detalhes. É claro que esse assunto remuneração, cara, na LC 04 é muito mais detalhada. E, normalmente, para o concurso da polícia, não é cobrado a LC 04. Então, você está tranquilo. Dos direitos e das vantagens. Vem comigo aqui. Aplica-se ao policial civil, além dos dispostos no artigo 66, que é a remuneração, o vencimento desta lei complementar, os seguintes direitos sociais. Duração de trabalho noturno não superior, duração de trabalho normal não superior a 8 horas diárias ou 40 horas semanais. Carga horária do policial civil. 2. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário adicional de férias, né? Então, aqui para vocês são os direitos. Direitos esses, tá? Não tem muito o que comentar, são direitos constitucionais aí, também previstos na LC 04. Artigo 174. Constitui vantagens ao policial civil, né? Vantagens. Nós sabemos que as vantagens, né, tem um tipo, tem uma sigla, né, chamada GAI, né? As vantagens são compostas por gratificações, por adicionais e por indenizações. Dessas aqui, o que costuma ser cobrado na prova é o seguinte: esse bloco aqui de indenizações não incorporam, tá? Não incorporam a remuneração do servidor público, ok? Vamos lá, vantagens. Primeira vantagem, 13º salário com base na remuneração integral ou valor da aposentadoria. Esse 13º salário pode colocar aí gratificação natalina. 2. Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. Aqui nós estamos colocando aqui adicional noturno. O adicional noturno praticado hoje é um percentual de 25%. 3. Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% normal. O item 3 é um adicional por horas extraordinárias, né? Então, horas extras. 4. Gratificação por participação em banca de concurso da Polícia Judiciária Civil e prêmio em concurso interno, ok? O que eu quero falar para vocês? Essas duas aqui, ó, o 4 e o 5, não estão previstas, ok, na LC 04, ou seja, são vantagens aí exclusivas para o policial civil. Se eu fosse um examinador, olha aí que coisa legal, né? Ah, o cara é concurseiro profissional, o cara está acostumado a fazer concurso no Brasil todo, mas ele não lê o edital. Ele não lê, aliás, ele não estuda o regimento interno pensando que já sabe. Isso aqui é uma particularidade desse estatuto. Então tem que prestar atenção que é potencial questão de prova. Artigo 175. Ele vai tratar do quê?
do pagamento do adicional noturno. O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte terá o valor acrescido de mais de 25%, computando-se a cada hora 52 minutos e 30 segundos. Então, isso aqui é a hora trabalhada. A hora trabalhada normal são 60 minutos. A hora do adicional noturno é 52 minutos e 30 segundos. Qual que é o valor do percentual? O valor percentual aí utilizado aí pela administração pública estadual, federal e pela CLT, na grande maioria das empresas, de 25%. Você tem que saber também o horário, que é entre as 22 horas até 5 horas da manhã. Isso que é considerado o adicional noturno. Professor, eu trabalho em escala. Quem trabalha em escala tem direito, sim, ao adicional noturno. Parágrafo 1º. O adicional noturno não se incorpora o subsídio ou provento do policial. Aí vou dar uma dica de concurseiro. Não existe nenhum tipo de indenização que vai incorporar. O adicional noturno não incorpora. Por quê? Porque aquele trabalho ele trabalhou, não está trabalhando mais de noite, não tem por que receber, né? Compete ao Conselho Superior de Polícia Judiciária Civil regulamentar a forma de aferição do adicional noturno. Finalmente, terceiro e último capítulo aqui da lei, que são das indenizações. Uma das coisas que eu já falei para vocês, indenização é o quê? É uma vantagem. Quais são as vantagens previstas para todos os servidores públicos do Brasil? 3. Gratificações, adicionais e indenizações. Alguns tipos de gratificações e adicionais existe a possibilidade de incorporação. Agora, as indenizações não podem incorporar, não existem exceções. Por quê, professor? Indenização é o seguinte, cara, você vai ter uma despesa excepcional, você vai ter uma despesa excepcional, uma despesa aí que não está prevista, temporária, e a administração pública irá repor essa despesa que você teve. Por exemplo, você está aqui em Cuiabá, você foi deslocado aí para fazer uma tarefa lá em Cáceres, claro, vai pagar o seu transporte, lá você vai ficar 3 dias. Então, a sua estada lá, você vai ser indenizado. E um tipo de indenização para pagar esse tipo de despesa chama-se diária. Você vai receber diária. Então, isso é a característica da indenização, um caráter indenizatório. Tá? Constitui indenização policial civil, ou ajuda de custo. O cara está aqui em Cuiabá, por bem do serviço público, por interesse da administração pública, ele foi removido para Rondonópolis. Então, ele vai ter que pagar, estava todo o deslocamento. Então, ele vai receber o quê? Ajuda de custo. 2. Ajuda de custo para atividades em locais de difícil acesso. 3. Essa aqui chama-se adicional de penosidade, tá certo? Penosidade, tá? Desculpa, a penosidade é esse que tem 4 aqui, ó, ajuda de custo para atividades locais de difícil acesso. Mesma característica de cima, com um pouquinho de particularidade. Diárias é outro tipo de ajuda de custo. Indenização por atividade local de difícil acesso, aqui é adicional de penosidade. E, finalmente, indenização por atividades especiais, né? O que diz? Ó, o item 2, tá? O item 2 e o item 4 não estão previstos lá na LC 04. Então, você tem que ficar esperto com isso. Pode ser potencial questão de prova. Exercício, vamos lá. FUB-CESP 2016, cargo de técnico. Ajuda de custo, diárias, transporte, auxílio moradia, constituem indenizações ao servidor. E aí, gente? Ajuda de custo, tranquilo, tanto na Lei 8.112, na LC 04, na 407 é prevista ajuda de custo. A ajuda de custo tem o objetivo de pagar a mudança do servidor quando há essa mudança. Diárias para o trabalho temporário. Indenização de transporte não está na LC 0407, mas está previsto na LC 04, então faz jus. Auxílio moradia, atenção, não está previsto na 407. Não está previsto na LC 04, mas está previsto na 8.112, que é o Estatuto Federal. E esse cara aqui, auxílio moradia, é sim uma indenização, constitui indenização ao servidor. Ou seja, o examinador queria saber se vocês aí sabem quais são essas indenizações. Bacana? Ou seja, os 3 casos são casos de quê? De indenizações. Bacana?
O artigo 177 vai tratar da ajuda de custo. A ajuda de custo é para quê? Para o deslocamento do policial civil. Vamos lá. Quando ele muda. E só o deslocamento com defeito quando ele é removido por interesse da administração pública. Não pode ser a pedido. A ajuda de custo é a indenização para o custeio de despesas de viagem, mudança e instalação paga adiantadamente ao policial civil, removido no interesse do serviço policial, de uma para outra unidade, quando os motivos impliquem mudança de domicílio, exceto quando as cidades forem contíguas. Então, está aí para vocês. O cara mudou de domicílio, essa remoção é a pedido. O que vai acontecer? Vai ter direito à ajuda de custo. Pegadinha de concurso, ó. Quando as cidades forem contíguas, uma do lado do outro ou muito próxima, você não tem direito ao recebimento da ajuda de custo. Bacana? E o artigo 178, ele vai tratar dos detalhes do pagamento dessa ajuda de custo, né? O pagamento da ajuda de custo ao policial civil terá como base o cálculo a menor remuneração paga no serviço público estadual, levando-se em consideração a distância e o local do seu último exercício nos seguintes termos. Olha só. Então, a base, a menor remuneração paga no Estado. Até 300 quilômetros, ele recebe 5 vezes. Até 600, 10 vezes. Até 900, 15 vezes. E acima de 900 quilômetros, é 200 vezes. Professor, 900 quilômetros, sim. O nosso estado de Mato Grosso é um estado, cara, continental, exatamente, é um país. Então, nós temos localidades aí, se não me engano, até 1.200 quilômetros longe da capital. E de difícil acesso, sem asfalto, sem nada, não tem ponte, passa por balsa, é uma complicação. Vamos lá. Artigo 179, vai tratar do quê? Quem vai perder a ajuda de custo, quem não tem direito à ajuda de custo. Vamos lá. Primeiro, o cara foi removido a pedido ou com o seu consentimento por escrito. Então, está aqui para vocês. Tá? Então, a pedido ou com o seu consentimento por escrito não tem direito. Professor, a pedido eu entendi. Agora, ou com o seu consentimento, tudo bem? Tá lá em Alto Floresta. Tá? E aí surgiu uma vaga para Poconé, na delegacia. A administração pública, se for por interesse da administração pública, tem que pagar, né? Tem que pagar ajuda de custo, mas não tem verba para isso. A administração pública, se não tem verba, não vai remover o cara. Mas o cara tem interesse para Poconé porque é mais perto de Cuiabá. Cuiabá está toda a família dele. Aí ele entra no acordo. Tudo bem, eu vou para Poconé, mas eu abro mão da ajuda de custo e eu vou mudar as minhas custas. Bacana, então tá aí. Aí você perde o direito de receber a ajuda de custo. 2. Quando da primeira lotação após a conclusão do curso de formação inicial técnico-profissional da Academia de Polícia Judiciária. Então, assim, quando da primeira lotação, o cara faz então aqui o concurso de formação dele, né? E na primeira lotação ele não fará juiz. Bacana? Último artigo deste título. Artigo 180. Restituirá a ajuda de custo policial civil que houver recebido nas formas e circunstâncias abaixo. Ou seja, ele restituirá. Ele tinha direito, ele recebeu, mas vai ter que devolver. Quais hipóteses que ele vai ter que devolver? Primeira hipótese, integralmente, de uma só vez, quando a remoção não for efetivada. Claro, se a ajuda de custo você recebe antes de se apresentar lá, se você não foi efetivado, já recebeu, você tem que devolver integralmente, né? 2, metade quando recebido de uma só vez, quando o servidor for removido a pedido, com menos de 6 meses de sua efetiva lotação. Então, ele foi para outra cidade, e lá ele ficou até 6 meses, e aí ele pediu uma remoção a pedido e saiu. Ele vai ter que devolver o quê? 50%, cara. Esses valores de 50% integralmente, cara, o examinador adora cobrar números na prova. 3. Metade do valor recebido, de uma só vez, quando licenciado a pedido, com menos de 6 meses de sua efetiva lotação. Maravilhoso, né? Ok. DPU, Defensoria Pública da União, CESP 2016, cargo de técnico.
Além do vencimento, poderão ser pagos ao servidor indenizações, gratificações e adicionais. Vantagens que serão incorporadas ao seu vencimento. Tá aí, né? Professor, o que está cobrando aqui? Vantagens. Falou todo servidor público, tanto municipal, estadual, federal, militar, tem direito às vantagens. Vantagens são 3 tipos. Primeiro tipo são as gratificações. Segundo, adicionais. E a terceira vantagem são o quê? São as indenizações. Gente, só que é o seguinte, indenização não incorpora o vencimento, a remuneração, o subsídio. Não pode incorporar. E essa é uma questão que sempre é cobrada na prova sobre as vantagens. É a questão campeã de todos os concursos públicos, ok? Bacana. Terminou, cara? Olha aí, né? Rapaz, aula boa é assim, passa rápido, a gente nem percebe. Vamos lá para a nossa mensagem aí de despedida para vocês. Todos os seus sonhos podem se tornar realidade se você tem coragem para persegui-los. Walt Disney, desenhista e empreendedor. Exatamente, cara. Tudo na sua vida pode se tornar realidade. Só que você tem que correr atrás dele. Nada vai ser de mão beijada para você, pode ter certeza. E tudo aquilo que é fácil também a gente não valoriza, né? Tem que ser suado, com reconhecimento, com mérito. Isso que vale a pena. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique-claque.